Nesse vídeo, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como que nós podemos implementar um filtro digital com o STM32 baseado aqui nas aulas que eu já demonstrei no canal. Essa técnica basicamente consiste na conversão de um filtro analógico para um filtro digital utilizando o método de Tusting. Como que eu fiz isso e os passos aqui para implementação prática. Venham comigo, o vídeo está um pouco longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muito pulo do gato aqui e ninguém ensina isso aqui não. Beleza, pessoal? Então, bora aqui para a aula. Beleza, pessoal? Então, para a implementação prática, o que foi realizado? Como vocês estão vendo aqui no slide, basicamente nós dividimos essa implementação da seguinte forma. Eu tenho o nosso gerador de função que vamos aplicar ao nosso microcontrolador, que no caso aqui vamos utilizar o STM32, tá? Esse modelo especificamente aqui que eu estou utilizando é o mesmo modelo das conhecidas placas Blue Pill. É um kit bem baratinho que você pode encontrar em sites como Mercado Livre e afins, tá? Um kit realmente bem barato que, caso você não tenha conhecimento com o STM32, pode certamente começar a programar esse sensacional dispositivo com a plaquinha Blue Pill, beleza, galera? Então é exatamente o mesmo chip. Eu tenho aqui na minha prática uma placa customizada com esse chip, eu já vou demonstrar ela daqui a pouquinho para vocês, mas certamente você pode adotar a Blue Pill se desejar, beleza? Então, no meu caso especificamente, eu estou utilizando esse gerador de função e nós vamos criar senoides distintas com frequências distintas a fim de validar o comportamento do nosso filtro baseado no diagrama de Bode, o qual eu apresentei aqui já nas duas aulas do canal. Então aqui já vai a minha primeira dica importante para vocês, meus amigos. Caso vocês não tenham visto as duas aulas, onde eu ensino a partir de um esquemático você criar a função de transferência e analisar o diagrama de Bode, e depois, a partir dessa função de transferência, você discretizar ela utilizando a técnica de Tusting, o método de Tusting, melhor dizendo, eu recomendo que vocês vejam esses vídeos, pois lá eu explico com riquezas de detalhes essa etapa. Esse vídeo aqui é basicamente a implementação prática daquelas aulas que eu prometi para vocês, beleza, galera? Então, só para deixar claro essa situação. Então, o nosso microcontrolador aqui, nesse caso, vai estar ligado, né, ao nosso ST-Link, que nada mais é do que um equipamento onde vamos conectar aqui ao nosso STM32, né, e vamos depurar baseado no que vamos escrever ali no nosso código, né? Então, eu vou demonstrar isso passo a passo. Esse equipamento ele é bem interessante e quando nós estamos utilizando placas customizadas, né, não são placas núcleas, placas núcleos, né, kits de desenvolvimento próprios da ST Microelectronics, é necessário que nós utilizamos esse depurador. Existem também alguns modelos genéricos, né, aqueles que se assemelham a pendrives, vocês podem utilizar também sem nenhum problema, beleza? Bom, e para ver essas formas de onda e trabalhar como se fosse aqui algo similar a um osciloscópio, nós iremos utilizar aqui o STM32 Cube Monitor, tá? É um programa que nem mesmo no curso de STM32 eu ainda demonstrei esse software, né? Eu pretendo criar um módulo ali específico para demonstrar ele com mais riquezas de detalhes, mas essencialmente esse software aqui nós vamos conseguir, a partir do ST-Link, depurar ele, né, de uma forma não intrusiva, né? Ele é um software bem interessante, a gente consegue buscar dados aqui através do ST-Link das nossas variáveis e ver isso ali em formas de gráfico, gauges e muito mais. Ele é um software bem interessante. Então, basicamente, essa é a nossa ideia e a partir dessa implementação, que daqui a pouquinho os senhores vão ver, nós vamos criar o nosso filtro digital, beleza? Bom, e avançando aqui, pessoal, só para recapitular, a grande ideia aqui da criação desse filtro digital, dessa técnica que eu vou demonstrar aqui, que nós chamamos de técnica recursiva, é também conhecido como filtros IIR, tá? Eu vou deixar para falar mais disso especificamente em vídeos futuros, mas essencialmente, a grosso modo, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando um filtro IIR, né, que são filtros recursivos. Tem bastante teoria sobre ele, eu pretendo falar em vídeos futuros, mas para quem já fez o curso de STM32 lá já conhece bastante esses filtros, tá? A técnica essencialmente consiste em nós, né, pegarmos esses filtros analógicos através da função de transferência e com a função de transferência nós discretizamos esses filtros e temos ou devemos encontrar a resposta ali do diagrama de Bode exatamente igual. Essa que é a ideia, né? Então isso, a gente tem algumas vantagens, como por exemplo,
a precisão ali, ou seja, uma característica mais fiel, pois isso é feito de forma digital, né? Então nós não temos aqui componentes passivos como resistores, né, capacitores aqui, como nós bem vemos aqui, que pode sofrer, por exemplo, aí com temperaturas, né, mudanças climáticas, entre outros fatores que pode, né, também não ter a precisão exata e não dar aquele comportamento bem do que nós calculamos matematicamente. Com os filtros digitais, a grande vantagem é que nós conseguimos muita precisão, tá, pessoal? Mais um detalhe bem importante que eu sempre gosto de reforçar: um não anula o outro, tá? Os dois são importantes em vários contextos de projeto, né? Mas ali para analisar sinal, a depender do teu processador, filtro digital, na minha opinião, é a melhor escolha, mas isso realmente depende do contexto do seu projeto, tá? De repente aí também no canal eu faço vídeos futuros comparando um e outro aí, mas a ideia é que os dois são utilizáveis e um não anula o outro, tá? Realmente aí depende da tua necessidade de projeto, tudo bem? Beleza, galera, então, né, nós desenvolvemos esse filtro aí na aula passada, né? Nas aulas passadas eu demonstrei esse filtro aqui para vocês, e agora nós temos o diagrama de Bode, que nada mais é do que a representação desse filtro, tanto em amplitude, né, ou magnitude, como em fase, né? O diagrama de Bode, ele basicamente nos demonstra isso. Então, para esse teste aqui desse vídeo, que é bem legal, eu vou fazer com uma frequência bem específica aqui, ó, que nós estamos vendo, né, de 118,85 Hz, e aqui também para a fase. O que a gente vai analisar ali na prática, que a gente deve encontrar de forma digital, né, baseado ali no algoritmo. Nós devemos encontrar nessa frequência aqui, ó, onde eu tracei essa linha, esse cursor, basicamente uma atenuação aqui, ó, se nós puxarmos o gráfico aqui, né, vertical aqui, com o cursor, nessa frequência, eu tenho esse valor aqui, ó, de 0,51. Então, basicamente assim, vamos supor que eu estou ali no meu filtro analógico, e isso também deve acontecer no digital, depois da implementação. Se eu estiver aplicando 1 volts aqui na minha entrada, por exemplo, vamos considerar valores eficazes para ficar mais fácil isso. Se eu estiver aplicando 1 volts aqui, nessa frequência especificamente, né, de 118,85 ou algo muito próximo ali de 120 Hz, o que eu devo encontrar? 0,51. Então, basicamente, eu devo atenuar a metade ali. Então, a gente vai aplicar essas frequências aqui, vamos ver se ele está realmente se comportando desta forma. E, de forma análoga, a gente vai analisar também agora a nossa fase, né? Então, quando estivermos também na mesma frequência aqui de 118,85, o que acontece, né? Há um deslocamento de fase e a gente vai avaliar se essa fase aqui, ó, em graus, né, DEG em graus, menos 59 graus, a gente vai encontrar aqui, ó, nessa frequência. Então, para esse filtro aqui analógico, a gente sabe que se eu implementar ele de forma analógica, eu encontro isso daqui. E digitalmente também. Nos simuladores a gente consegue ver isso com bastante precisão, foi o que eu demonstrei nas aulas passadas, então é isso que nós devemos encontrar. Resumindo, né, aplicando aqui as técnicas do algoritmo, mesmo com essa análise aqui no domínio contínuo, a gente vai ter que encontrar estes mesmos valores, tá? Tanto aqui para a magnitude, né, em 118 Hz aproximadamente, 120, eu devo encontrar 0,51, e também aqui com 122, né, Hz aqui, 120 Hz aqui, né, 118, que foi o que nós vimos na aula passada, né, 122 exato, mais aqui 118 que eu peguei na imagem, menos 59, menos 60 graus ali aproximadamente. A gente vai validar isso daí, tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia. Bom, agora como é que vamos fazer essa implementação? Então, basicamente, o propósito agora do vídeo é eu demonstrar para vocês como que isso é feito a nível de microcontrolador. Então, o vídeo realmente agora, a técnica começa a partir desse ponto, tá? Bom, tudo que eu demonstrei para vocês é que nós obtivemos a função contínua através do nosso esquemático, né, a função de transferência, né, que é uma função contínua, isso aqui através da função de transferência, onde o S aqui, né, é a minha variável de Laplace, que é o meu J-ômega, né, então a gente tem ali a variação da minha frequência, do meu J-ômega, que é a variável complexa de Laplace, eu consigo, né, de fato ver essa curva aqui, beleza? Só que eu demonstrei também no vídeo passado para vocês que para que nós tenhamos esse comportamento digitalizado, a gente precisa utilizar uma técnica que é chamada de transformada bilinear, ou também conhecido como método de Tustin, né? Que é a mesma coisa, tá? Se você falar transformada bilinear e método de Tustin é a mesma coisa, é um método, é uma técnica que basicamente você converte
né? É essa função de transferência que é contínua, né? Quando eu digo contínua, eu quero dizer que existem valores, né, de tensão ali a todo instante de tempo, né? Então, isso é uma função contínua. E eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando essa função para uma função discretizada através desse método. E por que eu digo discretizada? Porque com processadores, microcontroladores, FPGA, né, qualquer dispositivo digital, como que funciona a técnica de medição analógica, né? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma senoide aqui, beleza? E essa senoide é contínua. No microcontrolador, né, nos mundos digitais, o que a gente faz? Ele não pega todos os valores, né, de instante de tempo aqui desse sinal. Isso é impossível fazer, por mais que ele seja realmente bem rápido. O que ele faz? Ele faz amostras desse sinal, né? Então a gente pega esse sinal aqui em amostras, né, que é o que nós chamamos aqui de discretização. Basicamente essa é a ideia, tá, pessoal? Até o final aqui do meu sistema, ou ele fica fazendo isso de forma, né, repetida e sempre, ele nunca para, tá? Então, a grande ideia é que nós precisamos, quando criamos essa discretização, dizer qual que é o tempo que nós vamos adotar ao nosso sistema. Eu expliquei bem isso detalhado no vídeo passado, mas aqui só estou realmente relembrando que naquele exemplo nós utilizamos 1 milissegundo, tá? Então 1 milissegundo vai ser basicamente a frequência que o meu processador, microcontrolador ou mesmo FPGA deve trabalhar para que eu obtenha de fato essa mesma resposta aqui. Essa é a ideia, beleza, galera? Então fixem isso daí. E aonde que entra efetivamente esse tempo aqui, ó? É a leitura entre cada amostra. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, eu fiz a minha primeira leitura nesse ponto aqui, que foi de 1 milissegundo, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho 1 milissegundo. Então a minha segunda amostra, que é essa, vai ser 2 milissegundos, a terceira 3, a quarta e assim sucessivamente, né? Só coloquei valores ali de 1 milissegundo em 1 milissegundo para ficar fácil esse entendimento. Então, a primeira ideia é que essa função discretizada, esses valores que nós encontramos para ela a partir disso, depende basicamente do tempo que nós desejamos. E isso é importante também, para quê, galera? Para a gente saber o quão rápido o nosso dispositivo tem que ser, o quão rápido o nosso microcontrolador tem que ser, ou processador, FPGA e afins, para que eu consiga de fato aquisitar de uma forma com que a minha resposta seja satisfatória, tá? Nesse caso, como é realmente um filtro analógico ali que não tem variações com frequências muito altas, então ele vai atender muito bem, tá? E um detalhe bem importante também, se eu estou trabalhando com 1 milissegundo, que é o tempo de uma leitura e outra, é esse tempo que o processador deve fazer tudo, ele deve aquisitar, fazer a conta e depois, novamente desse tempo, ele deve aquisitar e fazer a conta para ter a minha saída. Esse tempo é o que nós devemos entender quando precisamos analisar isso em frequência de amostragem, porque muitas vezes essas análises são demonstradas como frequência de amostragem, que nada mais é do que esse tempo aqui, o inverso desse tempo. Então, é a mesma forma de eu dizer que se eu estou fazendo aquisição de 1 em 1 milissegundo, se eu pegar e fazer essa conta aqui, ó, 1, né? Dividido por 1 milissegundo, eu vou ter 1000. 1000 é o quê? É a frequência de amostragem que nosso sistema vai ter. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Que o meu dispositivo, como ele está pegando de 1 em 1 milissegundo, em 1 segundo ele vai obter exatamente 1000 amostras desse sistema contínuo aqui, tá? Então aí você já começa a ter uma ideia do quão rápido o teu processador tem que ser. Então basicamente o nosso STM32 ele será programado aqui, né? Vamos demonstrar esse código para vocês, como que nós criamos 1000 amostras desse sinal em 1 segundo, pois eu estou pegando de 1 em 1 milissegundo. Pessoal, eu acho que está bem claro isso, né? Só para realmente ficar bem simples e bem didático aqui para vocês entenderem, e não é tão complicado assim, tá? O que é realmente complicado? É essa matemática por trás que tem aí. E eu posso garantir para vocês, tá? Fazer essa matemática na mão não é uma tarefa assim tão trivial. Eu já fiz as duas, sei como é que faz, de repente aí até se vocês desejarem, né, comentem aí, eu posso criar vídeos aulas aí explicando como é que a gente faz essa matemática, tanto para criar aqui uma função de transferência ou uma função discretizada, mas eu até acredito que vocês devam encontrar bastante aí na internet. O que eu vou demonstrar aqui é realmente a aplicação prática,
quase ninguém de fato demonstra, tá, pessoal? Como que realmente a gente faz isso na prática, no mundo real, no que realmente interessa. Então, por isso que essas etapas aqui eu demonstrei usando softwares e não análises matemáticas mais complexas. Mas realmente fazer isso na mão é uma tarefa que demanda tempo, não é tão difícil, mas demanda tempo e demanda muito regrinha, muita paciência para que você, do circuito analógico, né, você chegue disso daqui para isso daqui e disso daqui para isso daqui, tá? Essa etapa realmente é um pouquinho chata de se fazer, tudo bem? Mas o importante é que a gente usou softwares específicos disso para isso e eu demonstrei bem detalhado ali nas aulas passadas como fazemos isso. Então, por favor, vejam os vídeos, tá? Finalmente, galera, então vamos entender como que agora, já que chegamos na função discretizada, como é que eu implemento isso? O que eu tenho que fazer ali em âmbito de código para que de fato funcione do jeito que eu quero? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Já entendemos que o nosso sistema é um sistema discreto, né? Que agora a gente vai fazer com o microcontrolador, ou seja, eu tenho amostras, e essas amostras, que é nada mais é do que esses pontos aqui, ó, é o que nós chamamos de x de n, tá? É o que nós vemos aqui. E n é os índices aqui das nossas amostras, que eu posso ter infinitos n's, mas a gente, em âmbito de código ali, a gente só trabalha com o índice atual, né? Para ficar fácil ali até de criar o algoritmo. Então, associem que o meu x de n é a amostra que está entrando ali de 1 em 1 milissegundo e ele está levando exatamente esse tempo para capturar essa amostra e processar. Tudo bem, pessoal? Isso até essa altura do campeonato aqui já tem que estar claro. E o meu y de n nada mais é do que o meu sinal filtrado. É o que a gente fez lá no algoritmo também do vídeo passado, né? Onde eu demonstrei com o Octave, né? Eu mostrei lá simulando no Octave e aqui a ideia é essa. Então, como que funciona? A forma mais fácil da gente entender isso é através dessa representação da forma direta do filtro digital, que isso daqui também é bem conhecido lá, bem demonstrado quando nós estudamos, né, os filtros recursivos IIR. Como eu mencionei, né, eu vou entrar mais detalhes disso em vídeos futuros, até para não ficar muito longo aqui o vídeo, tá? O vídeo eu acredito que já está bastante longo, mas a prática é bem simples, mas só para vocês entenderem. Qual que é a ideia? Né? A ideia é basicamente assim. Quando nós encontramos a função discretizada, nós vamos encontrar essas constantes aqui que nós chamamos de coeficientes, tá? Esse daqui é um coeficiente, esse daqui é um coeficiente e esse daqui é um coeficiente também. Temos dois coeficientes aqui na parte do numerador, né? A parte de cima aqui da minha fração, vamos assim dizer, e eu tenho aqui um coeficiente aqui na minha parte do meu denominador, tá? Vamos entender quem que são esses caras aqui, que fica fácil de ver aqui, ó. Voltando aqui, nesse gráfico, né, nessa imagem, que melhor dizendo, da representação da forma direta. Já entendemos quem que é o nosso x de n, né, que é o meu sinal ali que está sendo lido pelo nosso ADC do microcontrolador, né, ou de qualquer outro dispositivo. Esses valores aqui do numerador, que são os nossos coeficientes, eles estão ligados diretamente à minha entrada do meu sinal. Então associem que esses caras aqui, eles são atribuídos às equações da minha entrada do meu sinal. E logo, o meu coeficiente aqui do meu denominador é associado à minha saída do meu filtro digital, tá? Então, essencialmente, como que é feita essa conta? Desta forma. Então, vamos supor que você tenha uma entrada aqui acontecendo em 1 milissegundo, em um determinado valor. Ele não importa de fato. Se esse valor, o que vai acontecer? Ele vai receber na entrada do meu conversor analógico digital, ele será multiplicado por esse coeficiente aqui, ó, que é esse cara aqui, beleza? Pessoal, não vou riscar muito aqui não para não ficar muito feio, tá bom? E depois ele será somado a alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é o valor lido passado da minha entrada digital, ou seja, é o meu Z a menos 1. Quando eu digo Z a menos 1, eu estou dizendo que esse valor é o valor da minha entrada passada. Então vamos supor, níveis práticos, que no instante de 1 milissegundo eu capturei, por exemplo, 1, beleza, em 1 milissegundo, e depois eu capturei 4, por exemplo, em 2 milissegundos. Então 4, nessa situação aqui, ó, o meu 4, ele é a minha amostra em tempo real, né? A amostra atual, concordam comigo? Então vai ser o meu 4 que vai multiplicar isso daqui, e ele vai estar aqui, ó, 4 vezes 0,1783, e depois vai ser o quê? A minha entrada anterior, que é a Z a menos 1,
que vai ser também multiplicada por esse mesmo valor, porque, né, de fato, esses dois valores aqui foi o que nós encontramos mediante a transformação aqui, tá? Da função discretizada. Basicamente essa é a ideia. Então, esse valor multiplica por 0,17 e depois o valor passado a z a menos 1, 0,17 também. Eu vou somar esses dois valores e de forma, né, análoga, o que a gente faz aqui agora? Com a saída, eu tenho exatamente a mesma ideia. Só que com a saída, eu preciso utilizar a saída anterior, ou seja, o y n a menos 1. Quando eu represento z a menos 1, ou z a menos 2, ou z a menos 3, eu estou querendo dizer que são amostras passadas. Z a menos 1 é uma amostra passada, z a menos 2 é duas amostras passadas e assim, né, sucessivamente. Então, nesse caso, né, eu vou ter o quê? A minha resposta passada multiplicada por essa constante, ou melhor, esse coeficiente. Então, esse coeficiente aqui será somado também aqui, ó. Observem que, nesse caso, nessa representação, o nosso resultado aqui, ó, ele é negativo, concordam comigo? Ó, o menos 0,64. Só que aqui eu represento com o sinal inverso, né, porque eu estou somando. Tudo bem, pessoal? Então, só uma forma da gente representar isso daqui. Então, a grosso modo, é assim que funciona, tá, galera? Nós temos a nossa entrada multiplicando por esses coeficientes e o passado, a gente soma e depois a resposta passada da nossa saída é multiplicada por esse coeficiente e soma tudo e eu tenho finalmente a minha resposta filtrada. É isso que é a técnica, né, do filtro digital, né, que é os filtros recursivos, conhecidos também como filtro de resposta infinita ao impulso, né, IIR, mas eu vou deixar para falar disso até mais para frente, né, pretendo fazer mais vídeos disso aqui no canal, mas essencialmente é isso que nós precisamos fazer em âmbito de código para que funcione como nós bem desejamos. Aí vai o pulo do gato para vocês, meus amigos. O que eu tenho aqui que eu já vou deixar lindão para vocês é um código exemplo que vai representar na linguagem C exatamente esse comportamento aqui que eu expliquei para vocês, tá? Então vocês printem a tela aí, copiem esse código para que vocês testem e validem no sistema de vocês. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia aí, tá? Muito bem, eu não vou entrar tanto em detalhe do algoritmo propriamente dito, pois a ideia do algoritmo ela já foi explicada aqui. Tá? Então, se vocês entenderem isso daqui, é a mesma representação desse algoritmo. O que eu tenho que explicar aqui é como que ele funciona e como que a gente vai usar ele lá no STM32 Cube DE ou IDE, como eu vou demonstrar agora para vocês. Tá? Muito bem, então essa função que vai simular esse comportamento aqui, ó, é a função que eu chamei de filtro. Tá? Então, int16 underline t, filtro, né, é a função que eu vou receber uma nova amostra, né, ou seja, é o meu x de n, que vai estar entrando aqui, e ele vai receber essa amostra, ele vai calcular tudo isso daqui, voltando aqui, baseado nisso daqui, para obter o meu retorno do meu y no índice 0 aqui, que é a minha resposta já filtrada. Então, tudo isso daqui faz exatamente o que eu demonstrei aqui agora e já expliquei para vocês. Mas o que é importante vocês saberem aqui? Observem que eu não estou trabalhando com pontos flutuantes, né? Então, vocês vão ver ali no algoritmo que eu não estou trabalhando com pontos flutuantes, que é números reais, né? Como nós bem vemos aqui, galera. Eu não estou. Então, o que eu preciso fazer? Nessa situação, eu estou trabalhando com números inteiros. Então, eu simplesmente fiz uma conversão desses números flutuantes para números inteiros, baseado na resolução aqui de 16 bits, a fim de que o nosso dispositivo tenha uma maior performance de cálculo. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, pessoal, mas um detalhe bem simples é importante eu falar aqui. Se você já fez o meu curso de STM32, sabe lá que eu explico bem isso lá no módulo onde eu explico da CMSIS-DSP, que é uma library específica para isso. Dispositivos específicos, o STM32, ele tem ali internamente, dentro da arquitetura dele, ele é otimizado para fazer cálculos matemáticos rápidos com pontos flutuantes, ou seja, ele tem uma arquitetura rápida para processamento digital de sinal. Então eu posso até utilizar pontos flutuantes para fazer isso e ele tem uma performance muito boa. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com números inteiros que ele performa melhor ainda, tá? Mas se o dispositivo tiver, né, essas instruções de DSP, ele é otimizado para fazer esses cálculos mais rápido e fica muito melhor, tá? Então você até pode usar pontos flutuantes diretamente, não tem nenhum problema, beleza? Bom, mas ao que interessa, como que nós fazemos isso? Basicamente assim, eu tenho 16 bits,
né? Então eu vou utilizar uma resolução de 16 bits da minha leitura analógica lá. A grosso modo é assim, ó, se eu tenho 16 bits, eu tenho o quê? Que a minha entrada do meu sinal analógico, ela terá 2 elevado a 16 menos 1, né? Ou seja, eu vou ter ali um número bem elevado, que é 65.535 possibilidades, né, de leitura isso. Ou melhor, pessoal, é só o range da variável, né? Não é basicamente o range do meu ADC, mas certamente também pode ser o ADC se for o caso. Mas nesse caso aqui é só o range da minha variável, tá? Porque o meu ADC mesmo do STM32, desse modelo que eu vou demonstrar aqui, é apenas 12 bits, né? Ele vai de 4.095. Então, 16 bits está dentro do range aí sem nenhum problema, beleza, galera? Então fica até mais fácil, mais tranquilo de nós analisarmos isso. Então, como eu estou trabalhando com números positivos e negativos, esse valor é dividido por 2. Então, 65.535, que é 2 elevado a 16 menos 1, dividido por 2, eu tenho esse valor. Logo, eu pego esse valor e multiplico, né, pelo meu número ali quebrado, né, o 0,1783, que é o meu coeficiente, eu vou encontrar justamente esse valor. Então, eu simplesmente faço essa conversão. Da mesma forma, eu fiz aqui também para o meu outro coeficiente aqui do meu denominador, beleza, galera? O 0,6435 e eu obtive aqui menos 21,094. Então eu tenho meu numerador, por isso que eu chamei de numi, e o meu denominador que eu chamei de deno, né? Só para ficar fácil aí de vocês entenderem. Então basicamente esses valores aqui que eu adotei para criar aqui no meu algoritmo para fazer justamente esse comportamento. Pessoal, então de forma intencional, como eu já expliquei como que ele funciona aqui e já expliquei como que nós fazemos a conversão, eu intencionalmente não vou explicar essa parte aqui. Mas se vocês quiserem saber como que eu escrevi esse algoritmo aqui, mandem um e-mail para mim aqui ou solicitem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo ali explicando como que é a lógica disso, tá? Mas essencialmente o comportamento já foi descrito aqui, tá? Beleza, galera, então o pulo do gato realmente está aqui. Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai lá para o STM32CubeDE, nós vamos criar um projeto, vamos definir essa frequência de amostragem e basicamente implementar esse algoritmo lá, baseado nas leituras analógicas que vamos fazer para validar o nosso filtro digital, beleza? Esse é o pulo do gato. Pega um cafezinho e venha aqui comigo que eu vou demonstrar isso. Bora lá! Beleza, pessoal? Então agora que vamos entender como que eu fiz essa prática. Eu estou de posse aqui do esquemático do nosso kit de desenvolvimento, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês. Esse kit aqui eu desenvolvi no software Circuit Maker, né, que é um software gratuito aqui da Altium. Eu também pretendo, em vídeos futuros, falar um pouco mais desse software. Inclusive, também temos curso aqui do Circuit Maker bem completo, tá, pessoal? Só para dizer para vocês como que eu fiz essa placa, as técnicas que eu utilizei, mas certamente também vou deixar vídeos dedicados a isso aqui no canal. Bom, essencialmente, esse kit é um kit bem simples, didático até, inclusive, para a gente poder validar aí com o microcontrolador. Essencialmente, nós estamos trabalhando com STM32F103, que eu já demonstrei para vocês. De posse desse dispositivo, eu tenho aqui um cristal oscilador de 8 MHz. Esse cristal é o que nós vamos gerenciar o clock ali e todos os periféricos também. E esse detalhe é bem importante para nós ali definirmos as frequências às quais vamos trabalhar e inclusive definir certamente ali qual que será também a amostragem, que eu já expliquei, nesse caso vai ser 1 milissegundo, né, de tempo em tempo de leitura, mas, né, podemos também dizer que é 1 kHz de frequência de amostragem. Então esse cara aqui vai fazer o gerenciamento dele, beleza? Bom, vou usar aqui, pessoal, no nosso exemplo, o pino PA0 desse cara aqui, beleza? O PA0 será o pino onde nós vamos entrar com a leitura analógica do gerador de função. Então, essencialmente, eu vou plugar aqui a nossa garra do gerador de função, onde será o nosso sinal senoidal. E o que devemos entender também mediante a isso, que o nosso dispositivo ele está aqui conectado a 3.3 volts, né? Ou seja, a alimentação do meu kit ela é 5 volts, mas a alimentação do meu microcontrolador ela está aqui em 3.3 volts, beleza, galera? Então isso é bem importante, principalmente para nós não atribuirmos níveis de tensão, né, errôneos ali e certamente até poder danificar aqui a porta. Então no máximo, né, como nós estamos trabalhando aí com single-ended, que essencialmente é a diferença de potencial entre o meu ground, né, o meu GND até esse ponto, no máximo ali é de 0 até 3.3 volts. Então a minha leitura analógica ela deve estar ali nesse range, beleza?
Se porventura eu quiser trabalhar com sensores aí com outros níveis de tensão, outros valores de fato, né, eu preciso o quê? Eu preciso fazer um circuito condicionador e colocar aqui na entrada, beleza? Só mesmo para exemplificar para vocês, mas nesse caso nós estamos entrando direto aqui no pino PA0. Show de bola, galera! Agora aqui nós estamos com o STM32CubeDE, beleza? E como eu mencionei, vamos fazer uma configuração bem simples. De fato, o que nós já bem temos configurado aqui é o nosso PA13 e nosso PA14. Já configurei os mesmos aqui no nosso sistema para uma depuração via serial wire, onde vou conectar o meu ST-Link aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Então esses pinos aqui são responsáveis pelos dados e pelo clock que é fornecido aqui pelo meu ST-Link, beleza? O PA0, como eu acabei de explicar para vocês, é o pino que nós vamos receber a entrada analógica digital do nosso gerador de função, também já explicado. E aqui o nosso cristal oscilador externo de 8 MHz, que vai garantir ali uma maior precisão, beleza? Bom, vamos analisar aqui a árvore de clock, tá, galera? O que eu fiz na árvore de clock aqui? Bom, aqui a gente já vai começar a entender alguns conceitos bem elementares, até no que se refere a processamento digital de sinal, ou DSP, se vocês preferirem falar assim. O princípio do DSP é entender o quão rápido o dispositivo pode trabalhar e, a partir disso, as frequências máximas que cada periférico pode trabalhar também, assim como o tempo de cálculo que ele pode trabalhar. A partir disso, a gente projeta o nosso dispositivo. Tá? Então, basicamente, para facilitar um pouco esses critérios aqui, o STM32, essa versão especificamente, ela pode trabalhar até no máximo com 72 MHz. Então, eu adotei justamente essa frequência máxima aqui, trabalhando, né, com o oscilador interno aqui, perdão, o oscilador externo, né, o nosso cristal externo, utilizando os recursos de PLL, né, que são multiplicadores de frequência. Eu consigo trabalhar até no máximo aqui com 72 MHz para quase todos os periféricos, né, como nós bem vemos aqui, ó, né? Então, praticamente quase todos os periféricos estão com 72 MHz, tirando o APB1, né? Vídeos futuros eu posso falar disso também. E especificamente o que nos mais interessa aqui no nosso caso é o clock aqui, é o nosso ADC, beleza? Então o ADC aqui, a frequência do meu ADC é o quão rápido ele vai trabalhar. Nesse caso nós estamos trabalhando com 12 MHz, tá? Eu já vou adiantar um detalhe bem importante para vocês. Em vídeos futuros também eu posso explicar como que funciona o cálculo do ADC baseado no tempo de amostragem. Mas neste contexto, o que eu vou fazer? Não é tão difícil a gente entender que ele está muito acima da frequência do que nós precisamos. Então, o simples fato de nós configurarmos os nossos timers, que está trabalhando aqui ó, com 72 MHz, como nós bem vemos aqui, ó, APB1 Timers Clock e APB2 Timers Clock com 72 MHz, eu consigo atribuir essa frequência de 1 kHz baseado nessa configuração. Portanto, o meu microcontrolador, mesmo que ele esteja trabalhando ali com 12 MHz, é o suficiente para conseguir fazer a leitura em 1 milissegundo ali de tempo em tempo, baseado aqui na interrupção que vamos criar do timer, tá, pessoal? Isso daqui não é tão complicado, mas eu quero que vocês imaginem assim, o microcontrolador está realmente muito acima do que ele precisa para trabalhar com folga. Esses cálculos bem exatos eu posso explicar isso em outro vídeo, tá? Então, basicamente, o pulo do gato é eu atribuir frequências bem altas, tudo bem? E também o máximo que eu conseguir aqui para o meu ADC e para todos os periféricos. Assim, eu posso dizer que o dispositivo vai trabalhar na frequência máxima dele, né? Obviamente, e assim também a performance tende a ser melhor, né? Mas é claro que isso é sempre validado mediante testes práticos, tudo bem? Beleza, galera. Entendido isso, o que nós configuramos aqui na nossa entrada do canal analógico. Eu selecionei o pino A0, como nós bem vemos aqui. E nas configurações aqui, ó, observem que eu apenas habilitei uma conversão e 239,5 ciclos do processador para aquisitar a leitura apenas no canal 0, que é esse cara aqui. Tá? Então, basicamente, se eu pegar aqueles 16 MHz, ou melhor, pessoal, não 16, 12 MHz, eu preciso, né, de 239 ciclos e meios desse cara para fazer uma leitura. Tá? Então, basicamente, a grosso modo, né, essa é a velocidade que o meu processador precisa de fato para fazer essa leitura. Mas isso é um tempo bem calculado certinho que eu vou demonstrar provavelmente em vídeos futuros, tá? Mas é só para vocês entenderem que realmente eu estou bem acima disso, então vai estar tranquilo ali para fazer em 1 milissegundo, certo?
Então, muito bem, nós configuramos aqui o nosso canal analógico digital, a nossa entrada. E o que eu preciso fazer agora, pessoal? Agora nós vamos trabalhar com o timer justamente para criar essa interrupção de 1 milissegundo, né? Então, a interrupção de 1 milissegundo, eu já vou mostrar ela aqui para vocês no código. Ela está aqui, ó, beleza? Essa leitura deve acontecer em 1 milissegundo. Então, como que nós fazemos essa configuração? Basicamente, eu utilizo a configuração da frequência, o qual eu atribuí para os meus timers, que é 72 MHz. Eu utilizo aqui ó, o meu prescaler para dividir essa frequência em 720, né, baseado aqui no máximo em 16 bits. Então a conta é isso daqui, ó. Eu tenho o quê? 72 mega, beleza? Dividido por 720, eu tenho o quê? 100 mil Hz de frequência que o meu timer está trabalhando. Mas eu quero que ele estoure com 1000 Hz ou 1 kHz, que vai corresponder a 1 segundo. Então, basicamente, no meu ARR aqui, ó, que é o registrador responsável a isso, eu vou colocar 100. Com isso, eu garanto que a cada 100 vezes que ele rodar nessa frequência, o que vai acontecer? Ele vai estourar em 1 kHz. Basicamente, eu só divido novamente por 100. Né? Eu expliquei a conta aqui de uma forma intuitiva, mas é assim que funciona o jogo. Né? Então, basicamente, o nosso timer vai estar operando nessa frequência, dividido aqui pelo meu prescaler, que é 100K, e com 100K, 100 vezes, o que eu tenho? Eu vou ter um estouro ali em 1 kHz. Como eu fiz a conta dividindo, logo eu sei que a minha interrupção estará estourando em 1 kHz. E muito bem, para habilitar a interrupção, nós vemos aqui na opção de NVIC, habilito, né, a interrupção global do timer 2, como nós bem vemos aqui, salvamos o projeto e vamos para o código, tudo bem? Beleza, pessoal, e como nós já bem entendemos, o código ele não é complicado. Eu vou passar bem com calma aqui para vocês, vocês podem copiar. Se desejarem, enviem um e-mail aí para mim, eu posso também enviar isso aí para vocês, não tem nenhum problema. Mas basicamente assim, uma vez criado o código, nós temos todas as nossas configurações atribuídas pelo CubeIDE de forma automática, né? Ou CubeIDE, como vocês preferirem falar, tudo bem? Eu vou adotar o quê? O meu pino ADC-IN, que vai ser o meu pino de entrada, tá? Então, o nome aqui que eu atribuí ADC-IN vai ser o meu pino de entrada, que vai estar atribuído aqui ao nosso PA0, como nós já bem entendemos. Então, o meu ADC-IN vai receber a leitura do meu PA0. É isso que está acontecendo. E o meu ADC-OUT será a saída filtrada desse pino, tá? Então, a gente vai criar essa variável para receber a leitura aqui do meu ADC-IN e depois o cálculo do filtro vai ser atribuído aqui no meu ADC-OUT, também do tipo Signed de 16 bits. Tudo bem que eu já expliquei ali para vocês. Nós não estamos trabalhando com float, o que de fato aqui tem até mais performance no sistema aqui, tudo bem, pessoal? Ele tende a ser mais rápido baseado nisso, tá? Beleza. Continuando, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho exatamente aquela função do filtro digital que eu já demonstrei para vocês e já expliquei como que ela funciona. Eu simplesmente colei ela aqui, ó. Então é exatamente igual aquela função que eu coloquei ali para vocês, onde eu chamei o que? De filtro, né? Então ela está aqui, ó. Basicamente a gente só vai entrar com a nova amostra vindo do nosso conversor analógico digital e ela vai nos retornar aqui no meu Y0, né? A resposta filtrada baseada em tudo que eu já expliquei para vocês no princípio de funcionamento. Lembrando que essa função ela deve ser chamada sempre em 1 milissegundo. Beleza, galera, entendido isso, agora finalmente a gente vai aqui para a função da interrupção propriamente dita, né? Então aqui nós estamos ativando a interrupção no meu timer 2, eu testo se a interrupção aconteceu, já expliquei o porquê dessa frequência e o que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar, né, o método Pull for Conversion. Observem que nem estou utilizando DMA ou mesmo situações mais avançadas de leitura analógica, né? Estou fazendo do método mais simples, pois vocês podem até adotar isso para outros microcontroladores, PIC, STM8, whatever you want, tá? Vocês podem fazer isso sem nenhum problema. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu estou testando a minha interrupção no momento que ela estoura, que é 1 milissegundo, então com isso eu faço a leitura exatamente nesse tempo. Então aqui, ó, estou fazendo a minha leitura do meu PA0, startando meu ADC, baseado nos drivers HAL, o método Pull for Conversion. Posso falar disso mais detalhados também em vídeos futuros, né? Aqui eu estou realmente reduzindo e demonstrando para vocês. E aqui, ó, o meu ADC-IN vai receber o valor lido do meu ADC, o meu HAL ADC Get Value, tudo baseado também nos drivers HAL do STM32, que de verdade, pessoal, é muito mais fácil para criar qualquer projeto. Os engenheiros da ST
recomendam que vocês utilizem. E eu prefiro muito mais utilizar essa técnica do que Bare Metal, beleza? Muito bem, então aqui nós já armazenamos no nosso ADC1 e o que eu estou fazendo? HAL ADC Stop. Então aqui eu paro, inicializo, faço a leitura, paro. Então basicamente eu finalizei a minha leitura aqui, que é o meu sinal ruidoso, vamos assim dizer. E agora o que eu vou fazer? Uma vez já aquisitado o meu ADC-IN, agora eu vou o quê? Vou atribuir esse cálculo do valor, né, que é o meu x de n, que eu já demonstrei para vocês, é o meu ADC-IN, agora ao meu ADC-OUT. Simplesmente eu chamo a minha função aqui dentro da interrupção mesmo. Então o meu ADC-OUT vai ser o meu filtro de ADC-IN. Pronto, galera. Ele vai executar tudo aqui dentro, vai calcular o valor filtrado baseado em tudo que eu já expliquei para vocês nesses vídeos aqui do canal e eu vou ter a minha resposta filtrada linda ali. Então, basicamente, olha que interessante, eu nem estou utilizando, né, nada aqui na função principal, que é o que nós vamos descer aqui. Ó. Observem que o meu loop infinito ele está vazio. Eu estou fazendo tudo isso na interrupção. E é maravilhoso, pessoal. Poderoso STM32, né, tem todas essas possibilidades. Né? E se você está se deparando com STM32 agora, de verdade, pessoal, eu recomendo que você aprenda esse dispositivo, ele é muito bom. Temos curso nele, né? Então clique aqui nos links da descrição se você quiser aprender. Tem muito mais conteúdo, isso daqui é apenas a pontinha do iceberg do que eu ensino lá no curso, né? Tem muita coisa mesmo, tá? E é um dispositivo que vai elevar os seus níveis aí de projeto para situações bem mais profissionais, tudo bem? Beleza, galera, então o que eu tenho aqui basicamente, né, na função principal, mas não no meu loop principal. Eu utilizo funções de calibração também baseado nos drivers HAL, que assim eu consigo ter uma precisão muito maior na minha leitura ADC, beleza? Eu já fiz até um vídeo a respeito dessa função lá no canal do meu amigo Wagner Rambo, beleza? Também tem esse vídeo lá de calibração, digitem lá que vocês vão encontrar, eu vou colocar aí na tela o nome do vídeo, tá? Vocês vão encontrar lá no canal WR Kits, eu demonstro isso bem detalhado lá. E basicamente a gente só precisa inicializar o nosso timer 2 com interrupção. Pronto, galera, nós estamos com o nosso código inteiramente pronto, inteiramente funcional. Eu vou compilar aqui para vocês verem que ele está compilando, sem erros, sem warnings. Beleza, galera, agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou para a prática aqui, eu vou demonstrar o perfeito funcionamento desse sistema. A gente vai validar isso com o STM32 Cube Monitor e vamos entender como é que foi feita essa prática também. Então bora lá. Maravilha, pessoal, então vamos aqui à demonstração prática do que foi implementado, tá? Do que estamos implementando, melhor dizendo. Como vocês podem ver aqui ó, na imagem, pessoal, eu estou com o meu kit de desenvolvimento, foi aquele que eu acabei de demonstrar o esquemático, exatamente esse kit aqui, certo? Também pretendo fazer um vídeo só dele futuramente. E aqui estou com o nosso ST-Link, né? O ST-Link ele vai ser responsável aqui para nós verificarmos o nosso sistema mediante depuração. Então, com esse dispositivo eu consigo fazer isso e também, obviamente, gravar o dispositivo, tá? Eu quero que vocês tenham atenção que essa conexão aqui, ó, esse cabinho está conectado ao nosso PA0 do pino, como eu já expliquei aqui para vocês, estou pegando com bastante cuidado, tá, pessoal? Esse ponto aqui, ó, esse cabinho vermelho, ele está conectado ao PA0, beleza? E o nosso ground aqui está referenciado ao todo o nosso circuito, beleza? Esses dois cabos aqui, essas duas garras jacarés, é a alimentação da minha placa, que eu estou pegando aqui da minha fonte externa de 5 volts, beleza? Então aqui eu estou entrando com 5 volts, acredito que vocês estão conseguindo ver, beleza? E o sinal medido em questão é justamente esse sinal aqui, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó, eu tenho a ponta de prova aqui do meu osciloscópio e essa garra vermelha, que é o sinal do meu canal 1 do meu gerador de função. Então aqui que nós vamos simular o nosso sinal senoidal para verificar o comportamento do nosso filtro. Beleza? E esse ponto aqui, como já bem entendemos, está lá no pino PA0 aqui, que é o canal 1 do nosso osciloscópio, que é o sinal aqui do nosso microcontrolador, o STM F103, beleza? Então esse daqui, meus amigos, é o gerador de função que vamos utilizar na prática, tá? Um gerador bem simples, mas muito bom, beleza? E eu vou variar aqui a frequência, né? Como vocês vão ver aqui, ó, estou com 2 Hz, 3 Hz, também vou variar a amplitude, certo? Estamos aqui com offset de 1,65 volts, né? Que basicamente representa a metade ali de 3,3 volts, né? Para que não tenhamos valores negativos, né? E acabar até de certa forma prejudicando a entrada do meu canal analógico aqui do dispositivo, né? Então a gente faz isso para garantir o perfeito funcionamento e 3 volts aqui, que é a intensidade
do nosso sinal. Então fico dentro ali dos ranges o qual atribuímos, beleza? Um sinal senoidal, como vocês podem ver, estou com 3 Hz aqui de frequência. E validando aqui também no nosso osciloscópio, estamos com esse sinal, exatamente como bem vemos, em 3 Hz, aqui, né, entre praticamente de 0 a 3 volts, como nós bem vemos. Então esse sinal está aplicado ali ao nosso STM32, beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou para o computador e a gente vai validar isso e vamos ver a resposta do circuito no Cube Monitor. Bora lá! Então beleza, galera, estamos aqui novamente ao computador, tá? O que eu vou fazer? Como já expliquei, vamos abrir o STM32 Cube Monitor. Beleza, meus amigos, eu já tenho aqui de fato uma implementação do Basic Flow já montado, tá? Como eu mencionei já, acho que a terceira ou quarta vez aqui nesse vídeo, futuramente eu vou explicar especificamente sobre esse software e até no curso de STM32 eu vou fazer uma análise completa dele, tá? Mas inicialmente eu quero que vocês vejam que nós já atribuímos aqui, ó, as nossas variáveis de análise, que é o nosso ADC in, o nosso ADC out, beleza? E também aqui para o chart, o nosso ADC in e o nosso ADC out, que é a minha entrada do meu sinal e a minha saída do meu sinal, que vamos validar aqui, beleza? Então nós vamos implementar aqui, beleza? O deploy já foi implementado com sucesso. E eu vou abrir o meu dashboard, como vocês vão ver a partir desse momento. Bom, eu estou com o meu dashboard aberto aqui, né? Como vocês podem ver, filtro digital. Eu vou dar um start e eu quero que vocês vejam que nós já conseguimos ver as nossas formas de onda em tempo real, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês vejam aqui do lado esquerdo, né? Nós temos aqui o nosso ADC in, acredito que vocês estão vendo, e aqui do lado direito nós temos o nosso ADC out, que é esse sinal aqui que está oscilando, que vocês estão vendo aqui. Observem que nós estamos aqui, ó, com o nosso gerador de função também em 1 Hz, que é justamente esse sinal aqui. E eu vou agora também mostrar o osciloscópio. É o mesmo sinal que estamos vendo aqui também no STM32 Cube Monitor, beleza? Eu vou voltar aqui para o gerador de função, beleza? E agora eu vou fazer algumas demonstrações aqui, mas vocês já vão pegar a ideia, beleza? Inicialmente, como nós estamos vendo, na teoria, né, e na prática também, os mesmos sinais aqui estão sobrepostos, né? Eles estão um por cima do outro. Por quê? Porque estamos com uma frequência baixa, né? Visto ali no diagrama de Bode, né? Então, com 1 Hz aqui, a gente não consegue praticamente ter atenuação e nem ter deslocamento de fase. É o que nós bem vemos aqui, ó. Eu vou intencionalmente desligar aqui o meu ADC out. Se eu clicar nele aqui, ó, consigo só deixar o meu sinal de entrada. Esse daqui, ó, é a minha senoide de entrada. Como, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar um pouco a frequência dela, vamos colocar para 2 Hz, ó, vocês vão ver que ela vai começar a oscilar mais rápido, beleza? E eu posso também diminuir essa frequência aqui, ó, deixa eu colocar, por exemplo, para 0.4 Hz, a gente vai ver esse sinal bem devagar aí, ele vai oscilar bem devagar, isso é bem interessante aqui para a gente validar, tá? Bom, observem que, pessoal, a gente consegue ver que ele está com alguns ruídos, vocês conseguem ver isso daqui, ó? Eu vou colocar o outro sinal sobreposto agora. A gente consegue ver que ele, né, o amarelinho, também está aqui. Olhem que interessante. Se eu agora desmarcar o meu ADC in, observem que o sinal meio laranja, meio amarelo, acho que está mais para laranja do que amarelo, ele está mais filtrado, né? E isso é interessante, é o que nós bem desejamos. Deixa eu aumentar essa frequência agora, tá? Para 3 Hz ali, bem exatos, beleza? E a gente consegue ver, ó, ele oscilando, bem legal aí. Então já vimos que a resposta está interessante em frequências baixas. Lembra agora, meus amigos, da análise o qual vimos que ali com 122 Hz, 118, nós teríamos ali praticamente metade da atenuação desse sinal. Então vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora no meu gerador de função aqui, ó, aumentar para 120 Hz, tá? Ou 122. Então eu vou de 10 em 10 aqui, ó. A gente vai ver isso, é bem legal. Deixa eu colocar 0 aqui, vamos colocar 1 aqui, ó, beleza? Então estamos com 10 Hz. Então olha só que bacana, né? A gente consegue ver isso aqui também. O que é interessante no Cube Monitor, eu posso dar um stop aqui e consigo puxar um zoom, tá? A gente consegue ver isso daqui, ó. E baseado na quantidade de amostras que eu demonstrei, né? A gente está aqui com 1000 kHz, eu posso configurar isso daqui também, ó. Deixa eu até dar um stop e mostrar rapidamente para vocês, tá? Depois eu volto aqui novamente. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, em My Variables, né, eu consigo ver aqui, ó, Sampling Frequency. Conseguem ver, pessoal? Então nós estamos aqui
através do ST-Link pegando 1000 amostras, né? Eu posso customizar isso daqui também de acordo com a minha necessidade, mas é claro que é sempre interessante a gente ver isso baseado em testes práticos mesmo, tá? Mas aqui 1000 Hz, opa, novamente voltando aqui, 1000 Hz é o que nós bem desejamos, tá? Então novamente vamos no nosso dashboard, vamos clicar em Start aqui, temos novamente o nosso sinal nessa frequência de amostragem que eu acabei de falar. Se a gente dá um stop aqui e puxar aqui, a gente consegue ver, ó. Se nós darmos um zoom, pessoal, olha que interessante, ó, a gente consegue ver que o sinal, né, o nosso sinal aqui de entrada, o meu ADC, ele está um pouco ruidoso, mas o meu sinal aqui laranjadinho, né, ele está bem melhor, né, como a gente pode ver, ó. A gente já consegue ver isso também. Então bora lá, vamos ao que interessa. O que a gente vai fazer? Como eu mencionei, vamos aumentar essa frequência aqui, ó, para 122 Hz, que é o que nos interessa, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, 118, mais ou menos, tá, pessoal? Bem próximo ali, para que validamos ali o que nós vimos. Ó, vou colocar aqui, ó, 118, que foi o de nosso interesse. E eu quero que vocês vejam o seguinte, eu vou dar um stop nesse momento. Olhem só, por aqui, ó, a gente já consegue ver que, obviamente, já houve atenuação. Vou puxar um zoom aqui, tá, galera? Mais ou menos aqui, ó. E vou puxar um zoom aqui também, ó. E olhem só, meus amigos, esse gráfico aqui, eu quero que vocês tenham atenção, que é exatamente o gráfico do qual nós vimos na aula passada, ou muito próximo, tá, pessoal? Muito próximo mesmo do que nós fizemos no Octave, naquele script que eu deixei lá para vocês. A gente consegue ver o nosso sinal de entrada e o nosso sinal atenuado aqui, ó, praticamente na metade mesmo, né? Nesta frequência aqui de 118, conforme vimos lá no gráfico de Bold. Então, olhem só que sensacional, meus amigos, está ali bem interessante o nosso sinal filtrado. Dessa forma, a gente valida que, de fato, o nosso sistema está funcionando, né? Então, vou dar novamente um start aqui, ó, a gente consegue ver a atenuação dele. É claro que a ideia elementar, como eu estou rodando aqui em tempo real, né, o nosso sistema ele vai fazer 1000 amostras, né, baseado aqui até no ST-Link também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existem essas limitações e para validar até sistemas mais rápidos, né, eu preciso ali ir configurando e vendo ali se está tudo direitinho e entender a capacidade máxima também do equipamento, tá, pessoal? Mas ó, vimos que nessa situação o nosso gráfico corresponde exatamente ao que nós bem desejamos. Eu vou dar mais um zoom aqui e para a gente avaliar a questão agora do ângulo, né? Lembra que o ângulo, pessoal, ele estava ali em torno de 60 graus? Então, olhem só que interessante. É basicamente, né, o ângulo, ou a fase, que podemos dizer também, do nosso sinal de entrada, que é o nosso azul, em relação aqui ao meu ADC out. Eu quero que vocês pensem assim, ó. Aqui, ó, seria o meu 0 graus, 1/4 aqui 90, 180 aqui, 270 e fechou aqui 360, ou quando começa novamente, tá? Se eu tenho 90 aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, seria os nossos 60. Então eu tenho meu 60 com ângulo e aqui a minha amplitude mais ou menos na metade mesmo, né? Que seria ali o 0,51 que nós bem vimos aqui na análise que eu já demonstrei também nas aulas aqui, diagrama de Bold, né, pessoal? Então a gente viu que o nosso circuito está bem coerente, bem interessante aqui com o nosso sistema. Então está funcionando, tá? Bom, pessoal, agora eu vou voltar aqui essa frequência e se você ficou até o final do vídeo aqui comigo, agora eu tenho um detalhe muito importante que eu quero falar para vocês. Deixa eu colocar aqui 10 Hz, tá? Que é uma característica muito importante quando nós estamos projetando filtro digital e não devemos negligenciar, tá? Meus amigos, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, ó. E o que é importante a gente saber? Existe, quando nós estamos projetando filtro digital, o que nós chamamos de filtro anti-aliasing, tá? O filtro anti-aliasing, ele nada mais é do que um filtro passa-baixa que eu vou atenuar frequências do que não me interessa. Então, esse filtro, como já bem vimos, ele está fabuloso, está funcionando, né? Como nós bem desejávamos, todas as teorias estão batendo, né? Eu recomendo até que vocês façam esses testes, vocês vão ver que vai estar certinho, tá, pessoal? Não tem erro quanto a isso. Posso garantir para vocês, a gente também validou, vocês podem validar aí mediante a outras frequências também. Quanto a isso, tranquilo. No entanto, é importante a gente entender que esse sistema, ele está ali até para 1000 amostras por segundo, tá? Então o que acontece? 1000 amostras por segundo, eu consigo até no máximo, né, teoricamente, ali baseado nas regras de Nyquist e coisas que pretendo falar aqui futuramente no canal, a gente na teoria consegue até medir 500 Hz, tá? Então o que eu faço?
eu preciso colocar um filtro anti-aliasing para eliminar ou atenuar frequências acima de 500 Hz. Tá? Porque essas frequências não é interessante para o meu sistema, mesmo com filtro digital. Ou, por exemplo, eu colocar um processador muito rápido ali, tá? Muito rápido mesmo, para atenuar frequências ali muito elevadas. Mas na prática, pessoal, mesmo assim ainda a gente tem que colocar um filtro anti-aliasing, tudo bem? Então é desta forma que a gente faz. Então por que eu preciso fazer isso? Ó, vamos ver isso na prática. Agora eu quero que vocês tenham atenção o seguinte aqui, ó. Eu vou zerar, vou colocar aqui, ó, de 100 em 100, e eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Nós estamos aqui com 100 Hz, beleza? Temos a nossa atenuação aqui proporcional ao nosso gráfico de bold. E o que acontece? Se eu começar a subir muito essa frequência, ó, vamos subir aqui, ó, 200, vocês vão ver que ele vai corresponder, beleza? Eu vou dar um stop aqui para vocês verem, né, ó. Ele está aqui, ó, atenuando, baseado no gráfico de bold, mas vocês percebam que ele já não vai estar atendendo o teorema de amostragem, também que é um assunto que eu vou falar futuramente aqui no canal, tá? Então, com isso, a gente começa a perder precisão e o nosso filtro ele vai começar a apresentar erro, tá? Não que ele vai apresentar erro, o filtro tá ok, mas ele vai começar a dar uma resposta diferente porque eu tenho uma frequência muito maior do que eu projetei para ele. Então, o filtro anti-aliasing, ele entra aí. A gente precisa colocar isso para não ter esses problemas, tá? Então, por exemplo, ó, dei um start novamente aqui para a gente pegar a leitura. Então, ó, até com 200 Hz, ok. Ó, vamos lá, com 300 Hz, ele está atenuando também. 400 Hz ainda está funcionando. Vamos para 500, ó. 500, ó, vocês viram que ele já começou a apresentar problema, pessoal? Ele já começou ali a ter umas características diferentes, né? Então, se eu colocar aqui, ó, mais agora, deixa eu colocar, por exemplo, aqui, ó, para 600, 700, ó, tá vendo que ele não vai atenuando? Justamente por essa característica que eu falei. O filtro anti-aliasing, ele tem que estar aí. Tá, galera? Ele tem que estar aí para atenuar essas frequências no que não me interessa. Então, frequências aqui, ó, maior que a metade, né, no caso ali de 500 Hz, né, para cima, né, que foi a frequência baseada no teorema de Nyquist, né? Pensem assim, ó, se eu estou com 1000 Hz, eu preciso até no máximo ali metade no meu sistema para capturar. Então, acima disso, ele já vai começar a gerar erro. Então, o filtro anti-aliasing entra aí. Tudo bem, pessoal? E a gente consegue ver isso até no diagrama de bold ali, se eu dar o G de Z, o que eu mencionei na aula passada. Então vejam lá que vocês vão ver que vai ter um momento que ele vai apresentar erros de fase e erros também de magnitude. Então é por isso que nós não aplicamos frequências muito maiores do que nós estamos atribuindo. Ó, vocês vão ver que ele vai apresentar erro, tá vendo, galera? Ó, então é isso mesmo que acontece, tá? Então o filtro anti-aliasing, o que ele vai fazer? Ele ia atenuar isso, ó, é como se fosse que basicamente ali eu não tivesse essas frequências, né, pessoal? Ele seria algo assim, ó, né? Ele seria, deixa eu colocar uma frequência bem baixinha aqui, ó, só para vocês entenderem o meu raciocínio aqui, ó. Seria, deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma frequência bem baixa, né? Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui, vou baixar essa frequência e eu vou diminuir a minha amplitude aqui, ó. Beleza? É claro, tá, pessoal, que ele está pegando aqui valores bem pequenos, mas aqui a gente praticamente tem uma atenuação bem pouca, tá? A gente não consegue ver isso aqui no gráfico, tá? Mas ele está bem pouquinho. Mas essa é a ideia, tá? Essencialmente é isso. Se a gente medir isso aqui com o osciloscópio, até vou mostrar no osciloscópio aqui para vocês verem que eu acho que é mais interessante. Aqui, ó, esse sinal que vocês estão vendo aí no Cube Monitor, exatamente esse sinal, basicamente ele não tem atenuação nenhuma, né? Ele está bem baixinho, tá, pessoal? Então, isso daqui é interessante. Ó, agora, se eu subir aqui a amplitude dele, ó, vocês vão ver que ele vai demonstrar ali como nós bem vemos, né? Então, se eu zerar, ó, ele vai zerar. É isso que é interessante para o nosso sistema, tá? Então, por isso que não devemos atuar, né, com frequências maiores do que a metade do que nós atribuímos, né, que é 1 kHz. Eu não posso passar ali de 500 Hz que vai dar problema. Então, o filtro anti-aliasing tem que atenuar frequências maiores que 500 Hz. A grosso modo, é uma boa prática fazer isso, tá, galera? Então, né, voltando aqui para 3 novamente, olha lá, o nosso sinal está funcionando. Novamente aqui é o nosso gerador de função, né, pessoal? E vamos aqui, ó, em Sine. E como vocês podem ver, tudo funcionando como nós bem desejamos, o nosso filtro bem legal, ó. Olha que bacana, ó. Já consigo ver, né, à medida que eu vou aumentando aqui a frequência, né, vamos dar um stop, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, eu tenho meu ADC in, vamos tirar o out aqui, ó, ele tem uma pequena variaçãozinha aqui, né, meus amigos, ó, vocês podem ver que ele existe pequenos ruídos aqui, coisa bem pouca,
mas se eu colocar o meu ADC Out aqui, ó, olha lá que interessante, ele já fica bem mais limpinho, baseado nas características do filtro e no diagrama de Bold que nós bem vimos. Meus amigos, é isso. Eu sei que a aula ficou grande, ficou bastante aí informação, né? Falei bastante, tô até com a minha garganta seca, confesso, tá, galera? Mas é um assunto bem interessante. Eu nunca vi ninguém explicando isso com essas riquezas de detalhes, como é que nós criamos filtro, tá? Esse filtro aqui eu fiz realmente do zero, explicando basicamente a técnica dos filtros de resposta infinita ao impulso, né? Que chamamos de filtros recursivos. Eu fiz diante de uma implementação prática com o microcontrolador. Ainda tem muito mais coisa disso, ainda o projeto, né? Eu posso falar muito mais disso ainda em vídeos futuros, né? Mas esse conteúdo é realmente complexo, se a gente for ver. No entanto, a gente consegue ver de uma forma mais prática, mais elementar, como que ele funciona. E aqui a gente vê que também, né, ele está trabalhando como bem desejamos. E deixa eu até diminuir um pouco a amplitude aqui, né, pessoal? Só mesmo para validar agora, ó, o nosso filtro tá bem legal, tá, pessoal? É tudo que nós desejamos aí. Temos a nossa resposta, temos o nosso sistema funcionando e tá bem legal aqui, como bem desejamos. Tudo bem, meus amigos? Então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Não se esqueçam de inscrever aí no canal, que eu vou colocar muito mais assunto, não apenas assunto, né, de processamento digital de sinal, microcontroladores, vou colocar de eletrônica e também eu pretendo trazer, né, assuntos aí também de eletrônica de potência e sistemas elétricos de potência, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de inscrever e logo mais aí vou trazer mais conteúdos para vocês. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu, valeu.